Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então vamos começar o terceiro bimestre, hein? Que beleza! Bom, antes de começar o terceiro bimestre, sobre o primeiro e o segundo bimestre, nós do Instituto Federal sempre vamos oportunizar, né, a vocês estudantes condições de recuperar o aprendizado, de melhorar as notas, tá? Então quem ainda não conseguiu, né, na recuperação paralela, né, melhorar a sua situação lá no primeiro bimestre, e quem aí ao longo do segundo bimestre teve algum problema, alguma dificuldade, ao longo agora do terceiro, eu também vou oferecer a vocês alguma oportunidade, né, de melhorar a nota, óbvio, mas principalmente de recuperar o aprendizado, tá bom? Até porque o mais importante é justamente vocês aprenderem. E é óbvio, né, às vezes nós estamos numa situação bem complicada em virtude da pandemia, né? E essas condições adversas impostas pela pandemia podem fazer com que alguns de vocês, enfim, passem por alguma situação mais difícil, né? E tenham aí dificuldade de acompanhar algumas aulas. Então, cabe também a nós essa compreensão e esse esforço de ajudá-los, tá bom? Bom, hoje eu vou começar então um tema aí já de terceiro bimestre, que é o sindicalismo, tá bom? Um resgate histórico rapidinho. O sindicalismo ele emergiu da organização dos trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho. Bom, então todos vocês devem saber, né? O trabalhador, né, ele tem lá suas necessidades, né? E essas necessidades algumas vezes não eram atendidas pelos patrões, né? Então, para quem gosta de história, provavelmente deve se lembrar aí que ao longo do século XIX, principalmente ao longo do século XIX, né, a partir da Revolução Industrial, as relações de trabalho elas foram sendo modificadas de uma forma abrupta. E nessas modificações, o trabalhador ele vai perdendo força, né? Porque como ele não tem mais controle sobre todo o processo produtivo, né? Por conta da divisão do trabalho, ele vai fazer uma tarefa muito específica, né? E que não dá a ideia do todo, né? Daquilo que está sendo fabricado, daquilo que está sendo produzido ali, oferecido para o consumidor. Então ele nessa relação ele vai perdendo força e muitas vezes o patrão acaba abusando, né, da, da força de trabalho e aí as condições vão piorando para o trabalhador. E o trabalhador então percebe que a única forma de melhorar as condições de trabalho, quando começa a existir, né, esse problema de força nas relações, nas negociações entre o patrão e o trabalhador, então ele acaba se organizando, né, se juntando com os outros trabalhadores, e essa junção, né, esse esforço coletivo dos operários vai ser chamado de sindicato, né, essa associação vai ser chamada de sindicato, e aí surge então esse sindicalismo que é tema então hoje da nossa aula aqui, e que eu vou abordar já numa ótica mais contemporânea, tá? Porque a associação de profissionais ela existe há muitos anos, mas eu vou trazer para vocês hoje mais essa questão contemporânea que emerge a partir da Revolução Industrial e chega até nós aqui no século XXI, tá bom? Bom, como eu estava dizendo, a excessiva exploração do trabalhador ela vai causar uma série de problemas, né, para os trabalhadores. E alguns desses problemas são de natureza de saúde, então vai ter trabalhador que vai chegar a uma situação, né, extenuante, a uma exaustão tão grande, né, que ele pode ter problemas de visão, problemas de coração. Lá no século XIX, né, essa exaustão fazia com que ele perdesse a atenção e, por exemplo, sofresse um acidente, e esse acidente causasse uma mutilação, mutilava um dedo, uma mão, enfim. Então aí
os trabalhadores começaram a perceber esses problemas de saúde, além dos problemas econômicos, né? Porque o patrão começava a, né, na sua ânsia de aumentar o seu lucro, muitas vezes reduzir o valor que ele pagava, né, para o operário. Né? Então o operário ele melhorava, né, a produção dele, ele aumentava a produção dele, a produtividade dele ficava maior, né, por conta do aprendizado, da curva, né, de aprendizagem, e não existia uma contrapartida na remuneração. Ele continuava ganhando mesmo quando ele começou, quando ele era inexperiente. Né? E então, a, aos poucos, o trabalhador começou a perceber que ele também estava sendo prejudicado economicamente, porque apesar dele aumentar a produtividade dele, consequentemente aumentar o lucro do patrão, né, ele não recebia nenhum tipo de retorno desse aumento de produtividade. Então, toda a riqueza que ele estava produzindo, né, acabava sendo acumulada exclusivamente pelo patrão. Tá? E aí, tudo isso, é claro, começa a incomodar os trabalhadores, eles se juntam, né, formam essa associação que nós vamos chamar de sindicato, e aí o sindicalismo começa a ter uma característica diferente nas relações que os trabalhadores começam a estabelecer com as organizações. Tá? Essa, essas associações elas serão fundamentais para equilibrar a força, porque é a partir do sindicalismo, a partir da associação sindical, a partir dos sindicatos, que os trabalhadores começam então a ter força, né, para barganhar junto ao patrão melhores condições de trabalho. Nessa relação, é óbvio que a gente sempre almeja uma relação amistosa, harmoniosa, então é desejável, né, até que seja harmoniosa e amistosa. Então, o diálogo deveria ser o principal meio, né, de negociação. Mas em algumas situações, os sindicatos precisaram criar outros mecanismos, porque o diálogo em algumas situações era insuficiente, então era necessário essa demonstração de força, né, junto ao patrão, e alguns mecanismos foram criados. No século XIX, até pelo perfil dos trabalhadores, a grande maioria era analfabeta, né, baixíssima escolaridade, algumas dessas ações eram violentas. Né? Então, por exemplo, a sabotagem. E a sabotagem nada mais era do que você destruir, né, ou danificar o equipamento ali da fábrica, do patrão. Mas o principal instrumento desenvolvido pelos sindicatos é a greve. Esse, com certeza, vai ser o principal instrumento de abordagem dos operários, dos trabalhadores, né, que se sindicalizam, para estabelecer uma relação de força mais equilibrada. Então, ele sempre vai ter em pauta, né, junto ao patrão, se não houver diálogo, se não houver negociação, né, ele sempre vai apresentar o risco da greve, que representa a paralisação de todas as atividades produtivas. E aí aquela organização ela para de funcionar. E a paralisação daquela organização representa para o patrão prejuízo. Então, a greve é o principal instrumento, né, de equilíbrio aí dessa força. Tá? Houve momentos em que a greve foi ilegal, houve momentos que o próprio sindicato foi ilegal, mas hoje, né, de modo geral, as pessoas entendem que o sindicato ele é necessário, né, e, portanto, não faz o menor sentido torná-lo ilegal. Tá bom? Quando o trabalhador ele não participa do sindicato, quando ele não está sindicalizado, a relação de trabalho dele é mais vulnerável. Então ele fica mais sujeito às vontades e aos desejos do patrão que tem maior poder econômico. Ele é o detentor do dinheiro, ele é o detentor da fábrica, ele é o detentor daquela vaga de trabalho. Então ele tem um poder econômico muito maior. E se o trabalhador não está organizado de forma coletiva, né, e ele tenta manter uma relação, vamos dizer assim, individual,
Então ele acaba se sujeitando muito mais às imposições do patrão do que impondo as suas condições, né? Então ele fica numa relação de trabalho mais vulnerável. Bom, a CLT, ela... Bom, primeiro, ela é resultante de diversas leis que são oriundas da luta sindical, tá? Então a CLT, ela não foi um benefício dado, né, de presente para a população brasileira, né? Ah, o Getúlio Vargas é o pai dos pobres, né? Ele foi generoso, criou a lei, né, trabalhista. Não. Como o nome já sugere, consolidação das leis do trabalho, o governo Vargas, ele tem o mérito de consolidar, ou seja, ele vai juntar toda a legislação trabalhista que não era uniforme, era desigual, né, no território nacional, no território brasileiro, né. Ele vai juntar todas essas legislações, algumas eram da esfera municipal, algumas eram de esfera estadual, ele vai juntar tudo isso, né, e vai consolidar essa legislação numa única de âmbito nacional. Então, o mérito, claro, tem mérito, né? O Getúlio Vargas tem mérito nesse sentido. Ele vai reunir todos aqueles direitos que foram conquistados pelos trabalhadores a partir de lutas sindicais num único conjunto de normas, né? E que vai ter âmbito, né? Vai ter validade em todo o território nacional. Então, nesse sentido, ele tem mérito. Porque provavelmente as conquistas que os operários da cidade de São Paulo tinham, né, obtido, justamente porque eles se organizaram em torno de sindicatos, faziam greve e tudo mais, esses benefícios conquistados na luta sindical paulistana provavelmente eram muito maiores e melhores do que, sei lá, as condições de trabalho vividas pelo trabalhador rural, né, no sertão do Nordeste, por exemplo. Ali no início do século XX, com certeza, né, a legislação a qual estava sujeita o trabalhador rural, né, no sertão nordestino era muito pior, ou talvez até inexistente, se comparado àquela legislação que o paulistano já havia, por conta das greves e da luta sindical, já havia conquistado, né, no início do século XX. Então, nesse sentido, o Getúlio Vargas tem um baita mérito, porque ele vai uniformizar, né? Então, aquelas conquistas que o paulistano teve, né, agora vai ser de todo mundo. Não vai ser só de quem trabalha na cidade de São Paulo, mas de qualquer trabalhador em todo o território nacional. Bom, ainda assim, existem algumas considerações a ser feitas, né? Porque a CLT, ela também, apesar de ampliar, né, a abrangência aí da legislação trabalhista, né, oriunda dessas conquistas da luta sindical, por um outro lado, ela também vai cercear a atividade sindical, criando uma série de normas para a existência e funcionamento dos sindicatos, né? Então, ao mesmo tempo que ela amplia, né, o direito para vários trabalhadores em todo o território brasileiro, ela também restringe a ação sindical, porque ela cria muitas normas, né? Inclusive normas que vão ser muito prejudiciais para a formação política, para a consciência de classe e, consequentemente, isso enfraquece o movimento sindical, apesar de garantir a existência do sindicato e em diversos itens, né, exigir a presença do sindicato para o estabelecimento de acordos, né, daquilo que nós chamamos de convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho. Tá bom? Porém, recentemente, na última reforma trabalhista, ali ainda no governo Temer, então a partir de 2017 principalmente, nós vamos perceber, né, que tanto o governo Temer como o atual governo Bolsonaro, eles começam a diminuir a relevância dos sindicatos, né? E assim, ele diminui a relevância dos sindicatos sem dar qualquer flexibilização na ação sindical. Então ele continua com as restrições impostas, né, ainda lá no governo do Getúlio Vargas, né,
Então ele não resgata o momento anterior em que havia uma maior liberdade de associação sindical, e aquelas conquistas, vamos dizer assim, né, aqueles benefícios obtidos no governo de Getúlio Vargas, né, que empoderaram os sindicatos, vão sendo diminuídos e até causando aí para alguns sindicatos o risco de não existir, tá? Vou destacar duas situações aqui que foram bem prejudiciais ao sindicalismo. É o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, então não é mais obrigatória a contribuição sindical. Veja, quando lá na CLT se estabeleceu a obrigatoriedade de dar contribuição, ela não era obrigatória antes, né? Então lá no começo do século XX não era obrigatório, mas o trabalhador ele contribuía por quê? Porque ele tinha consciência de classe, ele tinha formação política e ele percebia que se ele não contribuísse com o sindicato, ele, trabalhador, seria prejudicado nas relações, né, nos vínculos que ele estabelecia com o patrão, né? Com a CLT, passou a ser obrigatória a contribuição sindical e ela perde essa característica ou esse significado, né, de que quando eu contribuo com o sindicato eu estou fazendo um benefício para mim, e acaba se perdendo ao longo do tempo a ideia de que eu estou ajudando a mim mesmo ao contribuir com o sindicato. E, inclusive, de forma bastante pejorativa, as pessoas vão se referir a essa contribuição como o imposto, né? E aí a palavra imposto, é óbvio, para muitas pessoas ela tem uma conotação bastante negativa. Então, para algumas pessoas hoje, né, não pagar o imposto sindical é um benefício, quando na verdade é um baita prejuízo, porque ele acaba se fragilizando na negociação junto ao patrão e, como eu comentei com vocês já, você nessas condições, né, sem o apoio, sem a ação sindical, as suas relações elas podem ser cada vez mais vulneráveis e sujeitas às vontades e imposições do patrão, né? E uma outra que eu gostaria de destacar aqui é o fim das convenções coletivas, né? Você hoje pode, né, tá flexibilizado, hoje você pode ter um acordo trabalhista individual. E é óbvio que quando você compara um acordo coletivo, né, em torno do mediado por um sindicato, então a união, né, dos trabalhadores, e a união faz a força, né? Quando você compara com uma negociação individualizada, né, o patrão negocia individualmente com um trabalhador, não precisa, né, ser profundo conhecedor de legislação trabalhista ou, né, profundo conhecedor de sindicalismo para entender que na convenção individual, no acordo individual, há muito mais perdas, né, e muito menos poder de barganha na negociação, né? E quando você enfraquece o sindicato, você diminui o poder maior da greve, né? Porque aí os trabalhadores não vão se organizar para uma paralisação das atividades produtivas, eles não vão parar, né? A organização vai continuar funcionando, e aí o patrão não se sente mais na obrigação de ceder qualquer benefício ao trabalhador. Ao contrário, né? Como ele não tem mais o risco da greve, ele até pode começar a diminuir esses benefícios, diminuir os direitos e tornar as condições de trabalho piores, né, para aqueles que trabalham ali na empresa dele. Tá bom? Então não foram boas essas alterações, elas foram muito prejudiciais e talvez demore um pouco para nós, trabalhadores, percebermos os prejuízos que essa, essa diminuição da relevância dos sindicatos vai causar a nossa condição de trabalho, porque ainda estamos, né, muito próximos dos benefícios que essas ações tinham causado para nós, né? E como essas perdas elas vão sendo gradativas, elas não são de uma vez, né? Então só talvez depois de muito tempo que nós vamos perceber o quão nocivo foram todas essas alterações e o maior prejudicado fomos nós, os trabalhadores, né? Talvez aí se resgate a ação sindical e os sindicatos passem a ter uma relevância política, né?
mas até lá muitas perdas vão se acumulando e, enfim, né, fica aí a dica para vocês, tomem bastante cuidado. Sob o ponto de vista da administração de recursos humanos, né, que é um aspecto bastante importante aí para vocês, né, para a formação do técnico em administração, normalmente a área de recursos humanos é a área que participa, né, das negociações e é a área com quem mais o sindicato conversa, é a área com quem mais o sindicato se relaciona, porque muitas das questões sindicais elas são, né, da área de recursos humanos. Salário, benefícios, jornada de trabalho, enfim, uma série de elementos que quem organiza, quem administra é a área de recursos humanos, tá bom? Então, normalmente, né, por isso que aqui na nossa aula de administração de pessoas a gente tem que falar de sindicalismo. Então, porque normalmente é a área que faz, né, todo o diálogo com o sindicato, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é isso, né? Eu vou aqui apresentar as referências, né? Eu falei da CLT, obrigatoriamente a gente tem que falar, né, da legislação trabalhista, principalmente quando se fala de sindicalismo, tá bom? Tem aí também o livro do Aristil, tá? Mas não se preocupem, né? Ele só está disponível na biblioteca, mas por conta da pandemia não tem como pegar, né, gente? Mas eu não vou cobrar a leitura, né? Por favor, não se preocupem com isso, tá bom? Pessoal, o próximo tema da gente vai ser reconhecimento e recompensa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, escrevam lá no fórum, tá? E também estejam atentos aí às orientações das atividades que forem propostas. Para sindicalismo, eu não pretendo apresentar nenhuma atividade, né? Talvez eu tenha uma perguntinha lá na prova sobre sindicalismo, mas dentro daquilo que eu apresentei aqui para vocês, tá bom? Nada extraordinário, tá ok? Pessoal, muito obrigado. Por favor, cuidem-se, tá bom? E até a próxima.